Nessa live incrível chamada Comunique-se com a Aline. Aqui a gente fala de estratégias, de aprendizados, de técnicas para você conseguir se comunicar melhor com seus clientes, vencer a timidez, conseguir conquistar seus clientes no digital. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Aline Malafaia, sou apresentadora do Shoptime durante 5 anos praticamente, onde a gente fazia venda de produtos ao vivo. E isso hoje se tornou uma coisa acessível para todo e qualquer empreendedor, para todo e qualquer comerciante, para todo e qualquer vendedor. Você pode abrir o seu Instagram e fazer uma live de venda. Pode abrir o seu Instagram e fazer uma live de demonstração de produto, que é uma coisa que por si só já vende e já é um sucesso, as pessoas adoram. Se hoje, através desses canais maravilhosos que o digital nos permite, eu ensino pessoas que querem empreender a vencer a timidez e conseguir conquistar clientes no digital. Bom, hoje o tema da nossa live é o primeiro passo para vencer a timidez e conseguir clientes no digital. Eu sei que esse é o sonho de todo mundo. Para começo de conversa, vamos pensar um pouco sobre a timidez? A definição da timidez é um acanhamento que pode ser definido como um desconforto, uma inibição em situações de interação pessoal, que interferem na realização dos objetivos pessoais e profissionais de quem sofre essa timidez. Ela é caracterizada por uma obsessiva preocupação em relação às suas atitudes, em relação às reações, em relação ao que os outros vão pensar das suas atitudes e do que você está fazendo. Essa é a definição que está no Google de timidez. Quem é tímido vive isso na pele todos os dias, né? Então, isso é muito legal a gente parar para pensar, assim. Se a gente for, eu não sou psicóloga, né? Mas se a gente for parar para pensar, a timidez ela é uma preocupação excessiva com o outro, não consigo. E aí, quando eu acho assim, absolutamente legítimo uma pessoa ser tímida. Isso é uma característica, né? Enfim, todo mundo cada um é como é. Mas quando a gente para e começa a pensar um pouco mais, assim, apesar de tímido, você pode construir uma comunicação na internet, você pode construir uma comunicação no digital. Então, quando você destrincha esse atributo da timidez e começa a entender que ele é uma preocupação excessiva com o outro, peraí, mas quem é mais importante nesse momento onde eu quero divulgar o meu produto, o meu negócio, o meu projeto? É o outro ou sou eu? Ou é o meu cliente, né? Então, quando a gente consegue trazer, colocar o foco onde a preocupação realmente deve estar, ou seja, no trabalho que você está realizando, no objetivo que você está construindo, você esvazia um pouco a importância da opinião do outro e coloca essa luz, esse foco no trabalho que você está fazendo. E aí, apesar de você poder ter uma relação, né, de desconforto, uma relação de se sentir exposto e tal, você consegue realizar o trabalho, principalmente quando você passa por um aprendizado das técnicas. Comunicação é uma coisa que a gente faz desde que a gente nasceu, né? A gente, de alguma forma, precisa se comunicar com os pais, com os amigos, com os cachorros, com os vizinhos, com quem tiver na nossa volta. E a gente vai desenvolvendo técnicas, modos de nos comunicar que normalmente são muito pertencentes ao grupo do qual a gente faz parte. E aí, a timidez, ela, em geral, acontece quando você está fora desse grupo, né? Então, você fica muito bem quando você está acolhido, quando você está no seu ambiente de segurança. A timidez, ela vem quando você sai desse ambiente de segurança, dessa rede de proteção, e você precisa se expor a pessoas diferentes, a pessoas estranhas ou a pessoas que, de alguma forma, podem te avaliar. Então, é muito comum a timidez, o nervosismo, a insegurança vir na hora que você precisa se referir a um chefe, na hora que você precisa se referir a um colega de trabalho, a uma plateia qualificada. Esses são momentos em que, qualificada no sentido de entender do seu assunto, ou de poder ser um público consumidor do seu negócio. Então, esses são momentos onde a timidez acaba falando mais alto. A timidez acaba falando mais alto porque o foco está naquilo que você precisa conseguir, naquilo que você precisa entregar, na opinião dos outros, na avaliação dos outros, melhor dizendo. Quando você olha para a sua timidez com essa maturidade, entendendo que você não precisa agradar a todo mundo, que você não precisa levar a opinião de todo mundo em consideração, entendendo que você tem um objetivo com aquela comunicação, com aquele trabalho, com aquilo que você está construindo, e entendendo que você tem um público específico para o qual você quer falar. Uma vez eu estava conversando com um amigo que está desenvolvendo um trabalho no digital e ele me perguntou o que eu estava achando. Eu disse, eu não gosto. Eu não gosto mesmo. E aí ele olhou para mim e falou, tudo bem, você não é meu público. Isso é magnífico.
sabe? Não é para mim que ele está produzindo aquele conteúdo. Então, se fosse para mim, ele teria um problema, ele teria que fazer um ajuste, mas não é, de fato, eu não sou o público dele. Então, a gente parte, né? A gente acaba ficando muito tímido, e uma das naturezas dessa timidez, na minha opinião, dessa insegurança psicológica que a gente acaba tendo, é a gente achar que não pode errar. É a gente achar que a gente tem que agradar a todo mundo. E, na verdade, a gente não tem que agradar a todo mundo. E a gente pode errar, sim. Porque o erro, a gente tem que lidar com ele não como um processo de auditoria, onde a gente está procurando culpado, mas num processo de análise, onde a gente está construindo um aprendizado, onde a gente está entendendo alguma coisa, onde a gente está construindo uma trajetória. E, nesse sentido, a única forma da gente aprender é através da experiência do erro. Porque quando você não erra, significa que você executou alguma coisa que você já sabia. Portanto, a gente só cresce a partir do erro. Quando a gente começa a lidar, a enxergar o processo dessa forma, fica muito mais leve para a gente fazer os vídeos, para a gente conseguir lidar com o nosso trabalho, para a gente conseguir vencer a timidez, para a gente conseguir lidar com todos os nossos processos. Aline, a gente fala de cliente no digital, mas eu nunca pensei que eu poderia ter cliente no digital. Então, eu sugiro que você comece a pensar agora, porque a gente está vendo um crescimento exponencial no consumo na internet. Hoje, o WhatsApp, Pinterest, WhatsApp não, hoje o TikTok e o Pinterest são dois grandes eixos de consumo, de compra e venda de produtos. Hoje, o próprio Instagram está estudando formas, e já tem alguns testes rolando, de montar uma loja no Instagram e vender diretamente do Instagram, exatamente para as pessoas começaram a fazer lives de venda, e elas têm que sair do Instagram para comprar. Só que o Instagram nunca quer que você saia de dentro dele. Então, ele começou a desenvolver novas aplicações para que você compre sem precisar sair do Instagram. Olha que legal. Então, e sem contar que existem redes sociais que são redes sociais de vendas ao vivo, onde você vai passando o seu feed como se fosse o Instagram, só que você vai saindo de uma pessoa que está anunciando um produto para outra, num sistema que é exatamente igual ao Shoptime, exatamente igual ao que eu fazia no Shoptime. E aí, esses clientes hoje, no digital, eles podem chegar até você através do WhatsApp, através do Direct, através do conteúdo que você disponibiliza na internet. Então, vira e mexe, eu compartilho aqui uma informação sobre comunicação em vídeo, sobre comunicação nessa nova era exponencial, nessa nova era digital, e alguém me manda uma mensagem: Aline, como é que são as suas mentorias? Como é que é o seu curso? São clientes que estão vindo do digital. Eu hoje tenho aluna em Angra dos Reis, no Paraná, em Maricá, no interior do estado do Rio. Podem estar em qualquer lugar as pessoas, né? E isso é muito magnífico. E são clientes que chegaram em mim através do digital e que, no caso do meu produto, do meu serviço, consomem o meu produto e o meu serviço através do digital. Olha que coisa absolutamente magnífica, gente, sabe? Eu, outro dia desses, atendi uma mentoranda em Volta Redonda, ela lá em Volta Redonda, eu aqui no Rio de Janeiro, e a gente consegue fazer isso no digital. Então, quando você usa todos esses recursos, você consegue chegar em muito mais gente, você consegue otimizar o seu produto, o seu serviço, a sua entrega, você consegue, inclusive, criar um negócio do zero, como a gente tem visto muitas pessoas criarem, né? E, assim, tem sistemas de coisas que funcionam super bem. As pessoas consomem muito vídeo. O vídeo hoje é uma linguagem. Para mim, o vídeo é a linguagem da nova era. As pessoas se comunicam por vídeo o tempo todo. Você pega uma criança de 3, 4 anos, ela não quer fazer uma chamada por áudio com a avó, com os tios, com os primos. Ela quer fazer uma chamada de vídeo, porque para ela o vídeo é muito natural. A gente pode ter clientes, então, hoje, que chegam na gente em diversas formas. Você posta um vídeo no YouTube e, se esse é um conteúdo de valor, se esse é um conteúdo que te ajuda a construir autoridade, ele vai fazer um cliente chegar em você. Que seja um potencial cliente, não para agora, mas futuro. Olha que coisa legal. Sabe, uma pessoa que conheceu o seu trabalho que não conheceria. Essa semana eu tive uma experiência magnífica. Uma amiga minha, eu compartilhei no meu Instagram, como lifestyle, né? Todo o processo de adestramento do Enzo, que é um cachorro que eu adotei com graves problemas de comportamento, de histórico de maus tratos. E aí uma amiga minha, que está se mudando para o Rio, me ligou, me mandou uma mensagem, na verdade, e falou assim: Aline, você adestrou o Enzo, não adestrou? Eu estou procurando um adestrador bom, porque eu estou mudando para o Rio, os que eu contratei aqui não deram certo, eu preciso de um bom adestrador. Peguei e mandei o telefone da Rai. Falei, ó, aqui é a Rai, que adestrou o Enzo, adoro ela. E aí a minha amiga perguntou: você pode passar o Instagram dela? Quer dizer, é uma validação em 2 etapas. Eu indiquei,
a adestradora que atendeu a gente, mas isso não é o suficiente. Ela quer ir lá no Instagram da Rai, ver como é que é o trabalho dela, ver como é que é o atendimento, ver quais são os outros clientes que ela atendeu, quais são as opiniões dos outros clientes que ela atendeu, ver o que as pessoas estão comentando nos vídeos, nos conteúdos que ela posta, ver os vídeos da Rai trabalhando. Isso dá muito mais validação, muito mais veracidade, muito mais credibilidade. Eu achei graça, eu ri, porque é um processo que eu estudo, né? Então, se fosse alguns anos atrás, antes desse processo todo das redes sociais, a minha indicação e a minha fala seria suficiente. Hoje, a gente tem uma validação em 2 etapas de todo profissional que chega, de toda pessoa que chega num profissional, mesmo que ela venha, aspas, do offline, né? No sentido de ela não descobriu através da internet, foi uma indicação minha. Não adiantou só a minha indicação. Na hora ela pediu um Instagram. Eu falei, gente, isso é o que eu falo todos os dias. A Gomes Cristina, adoro o Enzo, valorizo muito sua live. Quem prestar atenção sabe a importância que cada palavra tem para nós. Obrigada, Cris. Assim, é esse tipo de feedback que me faz estar aqui produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. E aí, se a gente pega essa experiência que eu anunciei agora com o caso da adestradora do Enzo e leva isso para todo e qualquer negócio, a gente vai ver que acontece com todo mundo. Se eu pego essa experiência da Rai e coloco no meu... Enzo, se eu pego essa experiência da Rai e coloco no meu dia a dia, ela vale para o cabeleireiro, ela vale para a loja de roupa, ela vale para manicure, ela vale para esteticista, ela vale para a pessoa do Botox. Você quer ver alguém que já passou por esse serviço, você quer ver aquele profissional comentando. E aí eu te pergunto, nessa hora, uma pessoa que é tímida, ela perdeu um cliente? Nessa hora, uma pessoa que é tímida, ela tá ou não tá perdendo uma oportunidade? Imagina a Rai é tímida. Eu conheço. Aliás, a Rai, eu nem avisei que eu ia usar ela como exemplo hoje. Mas a Rai é super tímida, só que ela entendeu que ela precisa gravar vídeo. Ela entendeu que ela precisa mostrar o trabalho dela. Então, você chega no Instagram dela, tem vídeo lá. E ela precisou vencer a barreira da timidez, ela precisou vencer essa resistência para conseguir construir essa autoridade que é fundamental no digital. Hoje, não adianta eu dizer que você é um bom profissional. A pessoa quer ir no seu Instagram olhar você trabalhando. E eu sempre digo isso aqui, por mais que a gente tenha LinkedIn, por mais que a gente tenha site, por mais que a gente tenha outros recursos, o Instagram, ele é a grande e maior vitrine onde as pessoas vão procurar a validação para esses profissionais. Gente, eu esqueci de trazer minha água, que absurdo. Bom, aí eu penso o seguinte, acho que quando a gente fala o que são os clientes no digital, a gente tem que falar também o que não são os clientes no digital. Hoje a gente já tem um entendimento, uma divisão muito importante de que seguidor não é cliente, ele é um possível cliente. Se você conseguir fazer uma conversão, que um inscrito no seu canal, no seu YouTube, na sua, enfim, LinkedIn, Instagram, o que for, TikTok, ele não é um cliente, ele é um possível cliente. Que uma pessoa que vai lá e te dá um like, ela não necessariamente é uma cliente sua, ela é uma possível cliente. Aline, o que vai converter este potencial cliente em um cliente de verdade? O seu conteúdo, o seu trabalho. Hoje, a gente está falando do marketing 5.0, né? Do marketing que lida, que coloca a produção de conteúdo na frente, a prestação de um serviço na frente. Então, quando uma pessoa chega para olhar o meu trabalho, para me contratar como professora, como mentora ou para comprar o meu curso, antes ela quer conhecer o meu conteúdo, porque o meu conteúdo valida a minha capacidade profissional. Ela só vai me mandar um inbox, ela só vai me mandar um WhatsApp, ela só vai clicar lá no Fale Conosco, depois que o meu conteúdo já tiver convencido de que eu sou boa no que eu faço, de que eu entrego o que eu prometo. Olha que coisa interessante, é o tal do onboarding, é onde a gente fala sobre o valor da produção de conteúdo, o valor da entrega. Hoje em dia não funciona mais o compre, 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 gente. O compre, compre, compre ficou na década de 90 do Shoptime. Hoje é experiência, hoje é aplicabilidade do produto, hoje é a aspiração, a dor que aquele produto, que aquele serviço vai satisfazer. Hoje é o que esse produto, esse serviço me traz de experiência, o que ele me traz de plenitude, o que ele me traz de satisfação. E isso a gente mostra através da nossa produção de conteúdo. É através de um conteúdo de valor que hoje você consegue construir credibilidade e converter um potencial cliente num cliente de verdade, um seguidor num cliente de verdade, né? Então, vocês que estão aqui assistindo essa live, nesse momento vocês são todos os meus potenciais clientes, vocês estão todos aqui consumindo o meu conteúdo. Vocês já são clientes do meu conteúdo, vocês podem vir a ser clientes do meu produto, do meu negócio. Entendido isso,
tá na hora da gente pensar sobre por que é tão importante a gente vencer a timidez. Primeiro, porque assim, o mundo, ele anda para frente, ele não volta para trás, né? Eu disse esses dias numa mediação que eu fiz, um painel sobre inovação, que é uma palavra que tem que estar na cabeça de todo mundo, e a inovação não necessariamente é uma grande descoberta revolucionária científica, ou é um novo equipamento eletrônico, de internet, enfim. Uma inovação pode ser uma mudança de processo, pode ser uma grande ideia, pode ser alguma coisa que muda. E eu falei nessa mediação que eu fiz com grandes profissionais, inclusive foi muito legal, que metade da minha faculdade hoje já não me serve. Eu me formei em 2009, gente, sabe? Isso na história de um profissional é ontem. Tem 13 anos que eu me formei. Eu comecei a trabalhar muito antes de me formar, mas metade da minha faculdade já não faz mais sentido no mundo que a gente vive hoje. E o mundo ele vai ser cada vez mais exponencial. As transformações elas vão ser cada vez mais abissais. Então, muitas vezes o que a gente fazia ontem já não faz mais sentido hoje. A gente tem que aprender a jogar fora. Tanto que a maior habilidade de um profissional hoje é desaprender para aprender novamente. Aquela frase, mas eu fiz assim a vida toda, ela não serve mais, ela hoje é sinônimo de um grande retrocesso intelectual, de um grande retrocesso de mindset. Né? A gente hoje precisa reaprender todo dia. O que era a internet antes da pandemia não tem mais nada a ver com o que a internet é hoje. A gente está falando de um intervalo de 2 anos. Há algum tempo atrás, a gente levaria 10, 20 anos por uma transformação, para um salto desse tamanho. Hoje em dia, é de uma hora para outra. Basta alguém ter uma grande ideia, entender uma forma diferente de fazer as coisas, que a gente vai ter uma ruptura e vai ter uma inovação, vai ter um novo momento na maneira de produzir conteúdo, de conquistar clientes, de oferecer valor. E aí, quem não vencer a timidez vai ficar para trás nesse processo, porque não tem como não estar mais na internet. Eu vou trazer de volta o exemplo da Rai. Eu indiquei para uma amiga. Só que antes de cogitar contratar a indicação que eu dei de adestradora, ela pediu o Instagram. Ela quis ver essa profissional performando na internet. Não no sentido de quantidade de seguidor, que isso hoje não quer dizer nada, mas no sentido de que conteúdo ela entrega, que valor o conteúdo dela entrega. O conteúdo dela me convence de que ela é uma boa profissional? É isso que a gente tem que ter em mente. E, Aline, eu posso fazer isso com um post de Canva, com arte, com um monte de carrossel? Até pode, mas isso não é o suficiente. As pessoas, elas se conectam com pessoas e o vídeo, ele é a experiência de todos os meios de comunicação que o ser humano já desenvolveu. O vídeo é a que melhor reproduz a experiência de um contato de verdade. Então, para quem está acompanhando essa live, para quem está comigo aqui agora, a gente vai terminar essa live com a sensação de que a gente se encontrou, principalmente quem está me assistindo, né? Mais do que eu, porque aqui eu estou olhando para uma lente, para um celular, mas vocês estão olhando para uma pessoa. E aí, você termina essa live, pode me escrever isso, inclusive quem estiver assistindo, você tem a sensação de que você encontrou comigo. E o poder da conexão nesse sentido é imenso, não se compara com um carrossel, com um post estático, com um vídeo narrado, até um vídeo narrado, não se compara com, sei lá, sabe, com um podcast. A gente ter imagem, expressão, presença, voz, olhar, isso é muito preenchedor da experiência de um contato humano. Isso sem contar o fato de que as plataformas hoje, elas entregam muito mais o vídeo, exatamente porque o vídeo, ele traz mais retenção. Ele traz mais retenção porque traz mais conexão. Você leva mais tempo assistindo, você começa a se conectar com a pessoa e você fica mais tempo dentro da plataforma. E eu, como plataforma, eu vou entregar o quê? Um conteúdo que faz a pessoa consumir e sai rápido, ou um conteúdo que a pessoa precisa de mais tempo para consumir e fica comigo. Se a gente for parar para pensar, o algoritmo, ele obedece uma lógica, que é manter você dentro, sabe? Então, é por isso que você precisa investir tempo nisso para ontem. E vencer a timidez pode ser um processo possível, sem sofrimento. É um processo que é uma cruzada que você empreende muito mais com você mesmo do que com o outro. Lembra, a timidez, ela é gestada nessa minha insegurança a respeito do que os outros vão pensar. A questão não está no outro ainda. A questão ainda é você. Porque o que está no outro está fora do nosso controle, está fora do nosso âmbito de ação. Eu tenho capacidade de agir naquilo que está
no meu controle, naquilo que diz respeito a mim. Então, independente do que o outro vai pensar, eu vou fazer o melhor que eu puder. Independente do que o outro vai pensar, eu vou me capacitar, eu vou estudar, eu vou construir alicerces que me deem segurança para fazer o que eu tenho que fazer, sem precisar ficar ansiosa, insegura, pensando que eu não vou ser suficiente para o outro. Antes de ser suficiente para o outro, eu preciso ser suficiente para mim. E eu vou ser suficiente para mim construindo, validando a minha autoestima, alimentando a minha autoestima, mas também buscando técnica, aprendizado, saberes que vão me ajudar a me sentir mais segura. Não, eu sei falar disso. Eu tenho essa experiência, eu vivi isso, eu aprendi isso, eu estudei isso, eu investi tempo estudando. Né? Eu passei por isso quando eu comecei a produzir conteúdo. Eu toda hora ficava me questionando, mas tem tanta gente falando de comunicação, mas tem tanta gente produzindo conteúdo de tanto valor. Será que eu tenho alguma coisa diferente para dizer? Será que as pessoas vão acreditar em mim? Será que as pessoas vão levar a sério o que eu estou falando? Essa insegurança bate em todo mundo. Tá? Então, assim, o que não dá é para você deixar essa onda tão grande, tão revolucionária passar e depois ficar para trás. Porque onda, ou você surfa, ou você toma um caixote. Não dá para você. Ou então você senta lá longe e fica esperando ela passar. Tá? São essas três alternativas. Quem já foi à praia sabe muito bem. Vem uma onda grande, você tem que respirar fundo, prender a respiração e mergulhar de cabeça. Porque senão você toma ali um caixote. Não dá para ficar no meio do caminho. Não sei o que eu faço. Ou então, amor, você sai da beira da água, você sai da arrebentação, senta lá na areia e fica assistindo. E aí, assim, você ficou assistindo, quer dizer que você perdeu o bonde, quer dizer que você não foi, quer dizer que você não acompanhou, né? Para citar aqui um exemplo, eu vi que um seguidor acabou de entrar aqui, que comentou comigo que tem um projeto de um infoproduto. Tem um projeto de um infoproduto, é para botar para funcionar para ontem. A gente tinha uma perspectiva de mercado de infoproduto. Infoprodutos são coisas que você comercializa pela internet. Então, é um curso, é um treinamento, é uma mentoria que você consegue comercializar pela internet. A gente chama isso tudo de infoproduto. O mercado de infoproduto, antes da pandemia, ele tinha uma perspectiva de crescimento. A perspectiva de crescimento desse mercado, que era uma projeção para 5 anos, aconteceu em 1, com a pandemia, que ficou todo mundo em casa consumindo conteúdo online. Ficou todo mundo em casa estudando online. Quer dizer que o cenário que estava previsto para infoproduto em 2019 mudou completamente em 2020. Mudou completamente em 2021. Mudou completamente em 2022. E ele está cada dia, por exemplo, mais saturado, porque tem cada dia mais oferta, tem cada dia mais gente, então você tem cada dia mais desafios. Então não dá para ficar esperando. E aí ele me comentou exatamente isso. Ainda não consegui fazer o meu infoproduto porque eu tenho dificuldade de gravar vídeo. Olha aí a importância de você investir tempo em vencer a timidez e começar a gravar os seus vídeos. Agora, tem a maneira certa e a maneira errada de fazer isso. E a gente já vai chegar lá. Se você não vencer a timidez e não começar a trabalhar nisso, você vai ficar para trás. Ou você vai ficar sentadinho lá na areia, olhando a onda passar, ou você vai tomar um caixote e é a pior experiência que tem na vida, que você fica embolando na onda, assim, você não sabe onde está a sua cabeça, você não sabe onde está o chão, você não sabe onde está o céu, você rala com a cara na areia, é um horror, né? Então, assim, entre tomar um caixote, eu ainda preferiria ficar sentada na areia. Ou você mergulha fundo e aproveita a onda que está vindo, aproveita o momento que está vindo, né? Enfim, eu não sei surfar, mas dando aí o exemplo que eu sei dar, sei que para surfar você tem que começar mergulhando, ganhando estabilidade para depois se equilibrar na prancha. Então não dá para deixar para depois, sabe? Bom, vamos lá, porque chegou o momento da gente conversar um pouquinho mais. Aline, mas eu não sou capaz de vencer a minha timidez, eu não gosto de aparecer no vídeo. Eu tenho a Winnie, que é uma maravilhosa, que passou a vida inteira trabalhando atrás das câmeras, trabalhando como executiva de uma grande empresa, e ela decidiu empreender, ela decidiu fazer uma transição de carreira, que é uma coisa que está acontecendo com muita gente. Ela não estava feliz no trabalho que ela tinha, decidiu fazer uma transição de carreira. E aí, no momento em que ela fez uma transição de carreira, ela decidiu ir trabalhar no mercado imobiliário. E aí ela começou a fazer uma pesquisa, o que é muito legal, pesquisa de mercado, e ela começou a olhar os corretores de fora do Brasil. Ela descobriu que todos eles faziam vídeo. A primeira vez que ela me ligou foi para dizer assim, Aline, eu queria que você gravasse os vídeos para mim. Eu falei, cara, mas a melhor pessoa para fazer isso é você.
Porque não é escalável você me contratar para fazer esses vídeos. Vai ter o dia que eu não vou poder gravar, vai ter a semana que eu vou ter outros trabalhos para fazer. E quando você é um microempreendedor, qualquer coisa é um investimento muito alto. Então, o meu cachê não vai se justificar no seu planejamento orçamentário. Até você conseguir equilibrar, organizar, você precisa, né? Quando a gente começa um projeto, a gente precisa gastar o mínimo possível. Não é escalável, porque se você precisa mostrar 15 imóveis, eu vou precisar de 15 diárias para gravar isso para você. Além disso, a gente vai negociar a exclusividade, quer dizer, eu não vou poder trabalhar para mais ninguém, exclusividade custa um preço. Quer dizer que se uma grande construtora for me contratar e eu não puder aceitar, eu preciso ter isso negociado com você numa proposta de valor. Não é escalável, não é absolutamente escalável, não é escalável, não é replicável, né? Você quer me contratar para ficar à sua disposição todos os dias? Para você acordar e fazer uma visita e eu ir com você para gravar vídeo? Isso tem um custo. Então, o que é escalável? O que é replicável? Você gravar os seus vídeos. Além disso, tem mais um fator. As pessoas que vão comprar de você, elas querem ver você. Elas esperam ver no vídeo a mesma pessoa que elas vão encontrar para sentar com ela à mesa para negociar, para tomar um café, para discutir. Eu não vou estar lá. As pessoas precisam ver você. Lembra do exemplo que eu dei da Rai, que a minha amiga foi olhar o Instagram dela antes de ligar, mesmo eu tendo indicado? É você que tem que estar lá. E a Winnie começou. Eu não gosto de mim no vídeo, eu fico esquisita, eu não gosto da minha voz, eu não gosto nem de ouvir minha voz em áudio de WhatsApp, acho feio. Depois que a gente começou a trabalhar e a gente superou tudo isso e colocou os pingos nos is, ou seja, colocou as preocupações no lugar onde elas tinham que estar, ajustou a lente, sabe? Passou a ter realmente atenções focadas e não preocupações desfocadas, né? Pré-ocupação, uma ocupação prévia com alguma coisa, não faz sentido. Né? A gente passou a ter atenção focada nas coisas onde realmente ela precisava investir o tempo, ela precisava investir a dedicação dela, ela precisava colocar tempo para fazer uma transformação. E a gente conseguiu fazer essa transformação, mas assim, da água para o vinho, eu sou muito orgulhosa desse caso. Uma pessoa que era completamente tímida e que ficava muito preocupada com o que os outros iam pensar. Hoje está aí gravando vídeos incríveis, bombando. Até foi convidada pela holding, né, da franquia da empresa que ela comprou, a gravar vídeos para os outros franqueados, porque ela começou a fazer um trabalho muito legal no vídeo. Olha como isso é uma mudança de patamar, como isso é um divisor de águas na vida de uma pessoa. Agora, vocês lembram que eu disse que tem um jeito certo e um jeito errado de fazer? Qual é o jeito certo, qual é o jeito errado? O jeito errado é o jeito que o povo na internet fica falando. Porque tem um povo que nunca grava o vídeo, que está por aí ensinando a gravar vídeo, né? Que só grava o vídeo para si. E aí começou a gravar vídeo em 1930, quando isso aqui tudo era mato, e aí acha que vai ensinar as pessoas a gravar vídeo assim. Gente, se você tiver que comprar geleia de alguém, compra a geleia de uma pessoa que fez geleia para vender, não fez geleia para consumo próprio. Entendeu? É muito simples. É a história, de novo, da adestradora. Não adianta eu vir aqui e dizer, gente, eu sou ótima adestradora. Se você não chegar aqui de cães, se você não chegar aqui e ver outras pessoas que me contrataram como adestradora, você não vai me contratar. Né? E aí eu fico muito chateada com isso, que tem muita, é um protesto mesmo. E azar, vou protestar. Tem muita gente que começou esse rolê de porque gravava vídeo para si e ninguém nem sabe se está dando certo. Ah, agora eu dou treinamento de vídeo. Não, vamos lá, gente. Aprende com quem fez. Aprende com quem de fato fez para clientes. Entendeu? Eu trabalhei na Rede TV, eu trabalhei no Shoptime, eu apresentei um programa que foi ao ar na Record, eu apresentei um programa que foi ao ar na Band, eu dou aula desde 2005, eu já tive mais de 100 alunos presenciais, eu já tive um monte de mentorando, a gente já está na 3ª turma da presença, então se tem alguém com quem você tem que aprender a fazer vídeo é comigo, tá? Não é com essa galera que começou e, enfim, fez para si. E essa galera diz uma coisa que me deixa uma arara, que é o seguinte: é só começar a fazer que acostuma. Qual é o custo disso? O custo emocional da exposição, do sofrimento, de você se sentir envergonhado, de você se sentir inseguro, de você se sentir ansioso. O custo de você ficar procrastinando, porque tem isso.
Ah, é só começar a fazer que você vai acertar. 90% das pessoas não começa. Fica parado, batendo na tecla da procrastinação. Amanhã eu gravo, amanhã eu gravo, amanhã eu gravo, fica dando desculpa. Então não começa nunca. Olha o custo disso. O custo disso é muito alto. Não começar nunca é um custo impagável para qualquer pessoa, né? O custo da exposição. Porque, beleza, eu preciso gravar vídeo como profissional, mas e a minha credibilidade profissional? Se eu gravo um vídeo gaguejando, se eu gravo um vídeo sem pensar no figurino, se eu gravo um vídeo sem olhar para a câmera, assim, tímida, me escondendo, que a primeira coisa que as pessoas fazem é olhar para o lado, olhar para o outro, olhar para cima, olhar para baixo, porque fica com medo ou porque não consegue encarar a própria imagem na câmera. O custo disso para uma trajetória profissional é muito grande, porque aí o seu cliente vai chegar e vai falar: insegura ela, né? Ih, tá gaguejando, não sabe do que tá falando. Ih, gente, olha, não sei, não me inspirou confiança, não. Acho que não, vou pro próximo. E às vezes uma pessoa que nem é tão boa profissional, mas domina a capacidade de comunicação em vídeo, consegue uma performance melhor. Isso acontece muito na área de educação física, né? Muitos professores de educação física que são muito bons, que têm meia dúzia de seguidores, têm que competir por espaço com gente que é ex-BBB e que está falando de boa forma e saúde. É como se fosse um profissional. Nada contra ex-BBB, mas para mim é aquilo, cada macaco no seu galho. Eu não sou psicóloga, eu não posso falar como psicóloga, eu não sou fonoaudióloga, eu não posso falar como fonoaudióloga. Eu trago alguns aprendizados que eu tive na vida e eu sempre recomendo que você procure uma referência profissional. E aí, qual é o custo disso? O custo disso é perder espaço para amador. Lembra que eu falei ainda agora que tem um monte de gente que nunca fez vídeo, que nunca trabalhou na televisão, que nunca fez um vídeo para um cliente que está ensinando a gravar vídeo? Então, peraí, baby, eu vou ocupar o meu espaço. A minha opinião é, quando a gente não ocupa o nosso espaço, outra pessoa vem e ocupa. E esse é um custo muito alto, do jeito errado de fazer. Para mim, para você, para qualquer pessoa. Então, se tem uma pessoa aqui ensinando a gravar vídeo, sem que ela nunca tenha feito televisão, sem que ela nunca tenha feito vídeo para um cliente, um único, um mísero cliente, e ela está ensinando a gravar vídeo, é porque eu não estou. Então, peraí, dá licença, eu vou ocupar meu espaço. Então, se tem uma pessoa que não cursou uma faculdade de nutrição e que está por aí dando dieta na internet, se eu sou nutricionista, eu tenho que estar aqui. E o custo, o jeito errado de gravar vídeo é que você não vai conseguir. E aí você vai ver pessoas que não são profissionais ocupando o espaço que você poderia estar ocupando. Você poderia estar ocupando com competência, com autoridade profissional, com responsabilidade. Responsabilidade é a palavra. A minha opinião é que a internet ela está entrando num estágio de maturidade. A gente precisa, inclusive, ensinar a audiência a consumir conteúdo. Então, baby, se você quer aprender uma dieta, siga um nutricionista, não uma pessoa que é de uma área aleatória. Não a Aline. Ah, eu emagreci pra caramba, um monte de gente começou a me pedir dieta. Eu não dei dieta para ninguém, porque eu não sou nutricionista. E o que funcionou para mim não vai funcionar para você, não vai funcionar para as pessoas que me pediram dieta em box. Então a gente precisa aprender a buscar informação do profissional. A gente precisa aprender a buscar informação em fonte confiável. Então, se eu quero ouvir uma pessoa falando sobre exercício físico, gente, desculpa, não dá para ir na Blogueiras Lifestyle. Nada contra Blogueiras Lifestyle. Você precisa procurar um profissional de educação física. Ou, se você viu uma blogueira de lifestyle dando uma dica, procura um profissional de educação física para validar isso. Acompanha um profissional de educação física que você goste, sabe? Então, a gente precisa ocupar os nossos espaços. E quando você se confronta com esse tratamento de choque, é só fazer, não vai fazer. Você vai perder espaço para gente que não tem a sua formação, que não fez o investimento que você fez na sua formação profissional, que não sabe o que você sabe, que não tem, sobretudo, a sua responsabilidade, o seu comprometimento com o seu trabalho. E isso me deixa uma arara. Pronto, falei. Beleza, gente. O jeito certo é você fazer um processo com uma metodologia. Você não aprende inglês com tratamento de choque. Você não aprende a pilotar uma moto, que é uma coisa que eu estou tentando fazer, com tratamento de choque. A gente precisa de processo. Tudo na vida é processo e é método. E para todo processo, para todo método, a gente tem uma coisa que se chama o primeiro passo. E para mim, o primeiro passo para você vencer a timidez e começar a gravar vídeo não é necessariamente dar um hack numa câmera.
Porque até você conseguir fazer o seu dedinho, apertar aquele botãozinho vermelho que fica ou no celular ou numa câmera de verdade, tem um abismo, tem um espaço imenso, com todas as suas inseguranças, com todos os seus medos, com todos os eu não sei fazer isso que os outros vão pensar. Antes de você fazer este empreendimento, para mim, você precisa fazer uma definição de propósito. Por que que eu estou fazendo isso? Qual é o meu objetivo? Onde eu quero chegar? Eu, Aline, quero ajudar pessoas a vencer a timidez e conquistar clientes no digital. Eu, Aline, quero, com a minha experiência, com a minha capacidade, com o meu aprendizado, com a minha formação, com tudo que eu investi, eu quero encurtar o caminho das pessoas entre começar a se comunicar em vídeo e conseguir uma boa performance no vídeo que vai resultar em clientes. Eu quero colocar a minha experiência à disposição de ajudar as pessoas. Essa é a minha definição de propósito. E é ela, não é ganhar dinheiro, seguidor, que vai me fazer sentar aqui no meio de uma quinta-feira à tarde, que eu tenho 445 coisas para fazer, inclusive eu tenho a barriga do meu cachorro ali para cima me pedindo carinho. Não é nada disso que vai me fazer abrir mão das outras coisas para estar aqui ao meu propósito. O meu propósito de ajudar quem está me assistindo. O meu propósito de ocupar o meu espaço, sim. De vir aqui e dizer para vocês, eu tenho autoridade para falar disso. Eu tenho história, respeita a minha história. Se você quer aprender a gravar vídeo com alguém, é comigo que você tem que aprender. Eu estou aqui ocupando o meu espaço. Essa é a minha definição de propósito. Ocupar o meu espaço, assumir o tamanho que eu tenho para ajudar as pessoas. Para fazer com que as pessoas parem de perder tempo ouvindo quem não sabe e aprendam com uma pessoa que fez essa trajetória, que sabe fazer isso e que já deu aula, gente. Já treinei um monte de gente, tem um monte de ex-aluno aí, maravilhoso na internet, entendeu? Tem ex-aluno que não gravava vídeo querendo fazer um TED Talk com plateia presencial e ao vivo para o país, para o mundo inteiro, porque o TED ele vai para o mundo inteiro. A pessoa que não queria gravar um vídeo, chegou aqui, igual aquela menininha do meme, minha gestora de redes sociais me obrigou, eu dei gargalhada, e tá aí hoje querendo fazer um documentário, querendo fazer um TED, a Dani maravilhosa, Daniele Cavalieri, e o jeito certo é uma definição de propósito. A gente precisa saber por que a gente faz aquilo que a gente faz. Essa é uma lógica que tem até um livro muito legal que se chama Comece pelo Porquê, que diz que as pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz, pelo que, na razão pela qual. Então, a gente precisa, na nossa vida, todos os dias, começar pelo nosso porquê. Isso é muito maravilhoso. Né? Então, se você quer desenvolver um novo negócio, fazer uma transição de carreira, né? Então, eu preciso gravar vídeo por quê? Porque eu quero fazer uma transição de carreira, porque eu não estou mais feliz no meu trabalho e eu quero ser feliz no meu trabalho. Eu preciso gravar vídeo por quê? Porque eu quero fazer a minha loja decolar e, a partir da minha loja decolar, eu quero poder pagar um curso de inglês para o meu filho. Eu quero gravar vídeo por quê? Porque eu superei o câncer e quero ajudar outras pessoas a superar o câncer também. Não é gravar vídeo por gravar vídeo, é qual é o seu porquê, qual é a sua definição de propósito. E aí, eu tenho uma coisa muito legal aqui, que é um livro que está aqui atrás. Eu mudei o cenário das minhas lives, ficou tão maravilhoso. É esse livro aqui, que para mim, ele tá um lixinho, porque livro, para mim, é isso. Eu boto na bolsa, eu viajo, eu amasso, é uma coisa horrorosa. Esse livro chama Essencialismo, a Disciplinada Busca por Menos, do Greg McKeown. Eu não sei se o nome dele é assim. E aí, aqui na página 134, inclusive eu recomendei esse livro para uma mentoranda esses dias. Ele fala sobre a definição de propósito na perspectiva de um essencialista. E aí ele diz assim, a declaração de propósito, ele chama de declaração de propósito, né? A declaração de propósito precisa ser, ao mesmo tempo, concreta, inspiradora, significativa e memorável. Então, você precisa preencher esses 4 requisitos a partir da perspectiva dele. Eu achei muito genial, porque eu sempre trabalhei com os meus alunos com uma definição de propósito, né? E aí, quando eu peguei esse livro para ler, eu falei, meu Deus, ele me copiou. Mentira, não me copiou, não, porque ele é um baita autor e esse livro foi publicado em 2015, o mesmo ano que eu comecei a dar aula. Mas, enfim, é uma pessoa que está aí há muitos anos estudando e, no final das contas, o conhecimento está disperso na sociedade.
né? Às vezes eu vejo pessoas usando frases que eu falo, gente, essa pessoa só pode ter me escutado falar. Mas é porque a gente vai pensando, e quando a gente pensa em tendência, quando a gente pensa em para onde o mundo está caminhando, é muito natural que as visões se cruzem, que a gente enxergue as mesmas coisas. Então, ele diz aqui, isso é muito legal. Esse é o tipo de declaração de propósito de que precisamos em nossas empresas, equipes e carreiras. Mas como nós mesmos podemos elaborar uma declaração de propósito, ao mesmo tempo concreta, inspiradora, significativa e memorável. Isso é magnífico. E aí ele dá um exemplo aqui. Marta e sua equipe, um exemplo que ele está dando, apresentaram o seguinte objetivo essencial: prover acesso à internet a todos os habitantes do Reino Unido até o final de 2012. O exemplo que ele pegou aqui. Simples, concreto, inspirador e fácil de mensurar. Eu consigo avaliar se eu cheguei lá, né? Eu consigo avaliar se a minha definição de propósito está funcionando. Eu consigo avaliar se eu estou entregando aquilo que eu estou me propondo a entregar. Então, lembrem, para fazer uma declaração de propósito ou uma definição de propósito, ou responder o seu porquê, um caminho que eu gosto, que eu assumo para mim e que eu compartilho com vocês é o que o Greg traz aqui. Concreta, ou seja, não é uma coisa absolutamente abstrata que só funciona na minha cabeça. Inspiradora, que inspire a você em primeiro lugar e aos outros, que tenham significado, que tenham valor e que seja memorável. Eu adorei. Quando eu estava preparando essa live, eu falei, gente, eu preciso pegar o meu livro, e aí eu fiquei aqui catando, porque eu marco o livro inteiro, né? Os meus livros têm 500 marcações, e depois eu não acho nada, porque quem marca tudo não marca nada. É o problema do exagero. Então, anota você, né? Eu vou deixar vocês com esse dever de casa. Pega um papel, uma caneta e escreva a sua definição de propósito. Por que você faz o que você faz? Se a sua definição de propósito puder ser concreta, inspiradora, significativa e memorável, melhor ainda. Mas e se eu não tiver um propósito bem definido? Calma, você não precisa ter essa resposta agora. Você pode começar rascunhando e aí você vai melhorando. No meu curso, inclusive, eu vou abrir isso aqui para vocês, porque não tem problema nenhum de contar. A minha primeira aula, eu peço para as pessoas fazerem uma definição de propósito. E ela não precisa estar pronta. Ao longo do curso, eu convido as pessoas a revisitarem essa definição de propósito, a reescreverem, a reavaliarem. A gente não precisa tirar 10, a gente precisa conseguir fazer. Sabe, o objetivo aqui não é que você faça a sua definição de propósito, me mande por inbox, eu digo assim, parabéns, você ganhou uma estrelinha. Não, é processo. O objetivo aqui é você começar o seu processo. O passo 1 é escrever a sua definição de propósito. Aí amanhã você acorda e fala, tem um jeito de tornar essa definição de propósito mais inspiradora. Porque da mesma forma que eu quero pagar um curso de inglês para o meu filho, outras pessoas também vão querer. Então, talvez eu devesse incluir isso na minha definição de propósito. Dando um exemplo, sabe? Isso é muito legal. É um baita caminho. Gente, espero que vocês façam, que vocês estabeleçam a definição de propósito de vocês. Esse é um caminho muito legal para começar a vencer a timidez. É um primeiro passo para vencer a timidez. Absolutamente off records. Ninguém vai achar isso em livro nenhum. Não é o que o Greg faz quando ele fala da definição de propósito. É porque eu entendi que se a gente não tiver um propósito, e eu demorei muito tempo na minha vida para entender isso, se a gente não tiver um porquê muito bem definido, a gente não levanta da cama, a gente não escova o dente, a gente não faz nada. Então, vencer a timidez não é um processo fácil. Eu só vou conseguir fazer isso se eu estiver muito conectada com o porquê, se eu estiver muito conectada com o meu propósito em fazer isso. E aí, todas as vezes que você pensar em procrastinar, todas as vezes em que você pensar em não fazer, você tem um porquê que é muito maior do que a sua timidez, do que o seu medo, do que a sua insegurança, do que o tamanho da batalha que você tem pela frente. E lembrando sempre, né, nós somos os nossos maiores aliados ou os nossos maiores inimigos, depende de como a gente lida com a gente mesmo. Durmam com essa. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando essa live, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Não deixem de comentar, compartilhar, marcar os amigos, dizer se vocês gostaram, não me deixem falando sozinha, porque a comunicação ela só é um processo completo quando a gente finaliza o ciclo, ou seja, quando chega aí, vocês me dão um feedback. Não deixem de se inscrever nas minhas redes sociais, você pode ficar à vontade para vir, para convidar quem você quiser, são todos muito bem-vindos. Muito obrigada, até a nossa próxima live. Um super beijo.